Olá, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iniciamos a nossa aula com uma dica de concordância verbal. É muito comum agora no terceiro ano que nós professores de língua portuguesa peçamos para vocês redações. Redações do tipo dissertativo argumentativo. E para um bom texto dissertativo argumentativo, você tem que ter o quê? Bons argumentos. Uma ótima opção para bons argumentos, para argumentos bem embasados, é claro, citações, e também que vocês coloquem dados, tá? De pesquisas, porque daí são informações de alguém que sabe muito do assunto que está comentando. Então, você colocando esses dados, as porcentagens que você pesquisou aí em jornais, em revistas, em artigos, o seu texto fica muito mais fortalecido, não é uma ideia assim que você teve, que você chegou na sua própria conclusão, não. O seu texto e as suas ideias estão bem embasados por pessoal aí que é muito expert no assunto. Mas você sabe como fazer a concordância verbal usando o percentual? É sobre isso que a gente vai conversar. Se por acaso o percentual estiver assim, sozinho, vamos colocar aqui uma situação. Nós vamos falar aí da nossa viagem de fim de ano, nós estamos ansiosos para viajar, estamos com toda essa situação aí, a gente não sabe bem direito como que vai se desenvolver, né? Mas com certeza, no final do ano vai estar tudo resolvido e a gente vai conseguir fazer a nossa viagem. Então suponhamos que a nossa viagem aconteceu e eu peço um relatório aí para vocês me fazerem de quantos alunos que foram aí nessa viagem. Em porcento, tá? Calma que não é aula de matemática não, tá? Graças a Deus que eu não sei nada de matemática. Mas suponhamos que isso aconteça. Se eu pedisse para vocês colocar aqui 1% viajou ou viajaram? Ou, não, muitos alunos foram na nossa viagem, bombou, 50% viajou ou viajaram? Quando o percentual estiver sozinho, ele vai combinar com o percentual, ele vai concordar com o percentual. Como assim? Horas. 1 é singular. 1 é singular. Então, eu não posso usar viajar, eu tenho que usar viajou no singular. Mais de 1, né, de 2 para cima é plural. Então, eu vou concordar esse percentual com o plural. Parece óbvio, né? Mas calma que tem novidade por aí. Ok? Se o percentual estiver sozinho, ele vai então concordar com o número. Se for 1, é 1 só, é singular. De 2 para cima, plural. Moleza? Isso aí, molezinha, né? Continuamos aqui então. Mas, e se fosse o seguinte? E se fosse 1,7%? Viajou ou viajaram? Como que a gente colocaria aqui? Dá uma pensadinha. Se a situação fosse 1,7, eu ia manter ele no singular. Mas por quê? Porque quando o número é quebrado, e aí ele usa muito isso, as bancas usam muito para confundir a gente. Quando o número vem assim, com vírgula, vem quebrado, eu vou me basear no inteiro. Qual é o número inteiro que eu tenho aqui? 1. 1 é singular ou é plural? 1 é singular. Portanto, 1,7 viajou. Beleza? Próxima questão é o seguinte, e se fossem 0,5%? Viajou ou viajaram? Se fosse 0,5%, continua viajou. Sabe por quê? Porque tanto o 1 quanto o 0, ele não pode ser plural. Ele ainda continua singular, tá? Singular 0 ou 1, plural mais de 2. Então, 0,5% viajou. Mas, e se eu tivesse aqui uma expressão para me dar coordenadas? Se eu tivesse aqui 1% dos alunos
Viajou ou viajaram? Agora o percentual não está mais sozinho. Eu tenho uma expressão me dando novas coordenadas, que é uma nova forma de pensar, tá? Uma nova forma de concordar. Viajou ou viajaram? Quando eu tenho uma especificação, quando eu tenho aqui uma expressão me determinando, eu posso usar tanto a concordância, tanto o verbo concordando com o percentual, quanto o verbo concordando com a expressão, tá? Porque veja, aqui o percentual é singular, mas a expressão está no plural. Dos alunos está no plural. Aqui eu posso optar pela concordância acompanhando o percentual ou a concordância do verbo acompanhando a expressão dos alunos. Nesse caso aqui, se ele acompanha o percentual, fica 1% dos alunos viajou. Nesse caso aqui, concordando com a expressão, ficaria 1% dos alunos viajaram. Nesse mesmo sentido aqui, só para mudar agora, para mudar agora, colocando então o percentual no plural, 50% do grupo. Aqui o percentual é plural, porque é mais de 2, mas a expressão é singular do grupo. Mesma coisa, eu posso concordar com o percentual. 50% do grupo, ele está concordando com a expressão. Aqui, 50% do grupo viajaram. Ele está concordando, então, com o percentual que está no plural, tá bom? Mas, cuidado. Tem uma situação que você deve prestar bastante atenção, que é o caso de quando o artigo vier acompanhando. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Se vier com o artigo, irá atrair a concordância só por percentual, independente da expressão que tenha depois, tá? Quando vier acompanhado de artigo, lembra do artigo o, os, a, as. Se vier acompanhado de artigo, então a concordância deve acompanhar o percentual. Como que ficaria isso? Ficaria assim. Os, aqui o artigo, tá? Os 50% do grupo viajaram. Os 50% do grupo viajarão, no plural. Porque antes do meu percentual, eu tenho um artigo. Nesse caso, nessa situação, ele puxa toda a concordância pro percentual. O percentual aqui, ele está no plural ou ele está no singular? Está no plural. Por isso, viajarão. Essas foram as dicas simplesinhas de concordância verbal com percentual, tá? Muito importante, eu quero ver na próxima redação de vocês essas dicas valendo ali. Agora é com vocês. Beijo!